Um estudo feito por pesquisadores americanos revelou que um dispositivo conhecido como pâncreas biônico é eficiente no controle dos níveis de açúcar em pessoas com diabetes tipo 1. Na coluna Traduzindo a Ciência de hoje, o neurocientista Stevens Heng está aqui do meu lado para explicar como funciona esse equipamento. Stevens, até um aparelho celular é utilizado no pâncreas biônico. O que leva um cientista a ter uma ideia dessa tão surpreendente? Pois é. São duas coisas que ajudam muito o cientista a ter uma ideia tão interessante quanto essa. A primeira, ele tem que estar motivado. E no caso do Ed Damiano, que foi o líder dessa pesquisa, ele tinha uma motivação muito grande. O filho dele nasceu no ano 2000 e com 11 meses de idade ele descobriu que o filho tinha diabetes do tipo 1. E ele botou na cabeça dele o seguinte: olha, eu vou ter que ajudar meu filho a lidar com essa doença, que é uma doença crônica e que tem um risco grande para a saúde da pessoa. Então, essa foi a primeira coisa. Com essa motivação, ele é um engenheiro biomédico, ele começou a trabalhar nessa área. Uma outra coisa que é importante também para o cientista conseguir fazer uma coisa útil, ter uma ideia dessas, é estar trabalhando num lugar que favoreça a inovação. E é o caso de onde ele estava. Ele está em Boston, que é uma meca para a ciência, onde a gente consegue gerar conhecimento, que os pesquisadores de lá gerarem conhecimento e transformar esse conhecimento em produtos para a sociedade. Agora, Stevens, qual a prevalência do diabetes tipo 1? Tem muita gente no mundo e no Brasil também com diabetes? Então, diabetes hoje em dia a gente pode considerar quase como uma epidemia. A gente tem um gráfico aqui que vai mostrar a prevalência de diabetes no mundo e uma previsão para os próximos anos. É assustador. Se a gente for ver aqui, ó, em 2020 a gente vai ter quase 500 milhões de pessoas com diabetes, tipo 1 e tipo 2. A diabetes tipo 1 que a gente está tratando hoje está em torno de 10% desse universo. Então, a gente pelo menos tem uns 30, 40 milhões, até mais, 50 milhões de pessoas em 2020 com diabetes do tipo 1. É muita gente, né? É muita gente. Agora, conta pra gente, essas pessoas vão poder usar esse pâncreas? Para que serve o pâncreas? Para quem não sabe exatamente, quem tem diabetes já conhece muito bem, mas quem não tem diabetes fica sempre com essa dúvida, né? Qual a utilidade do pâncreas no nosso funcionamento? Então, vamos entender agora como é que funciona o pâncreas e como é que é a ideia como é que esse pâncreas acaba interferindo com a ideia da diabetes, já no próximo. Bom, o pâncreas é uma glândula de 15 centímetros, fica atrás do estômago e ele produz uma série de hormônios. Um desses hormônios a gente conhece como insulina. Só que na diabetes tipo 1, o que acontece? A pessoa é uma doença autoimune, ela mesma destrói as células do pâncreas que produzem insulina. Então, com isso, ela fica sem produzir insulina, com uma quantidade muito baixinha dessa insulina. Quando isso acontece, é que vem o problema. Vamos ver na próxima? Toda vez que a gente se alimenta, tá? A gente, obviamente, acaba aumentando os níveis de açúcar no sangue. Isso é avisado ao pâncreas, que produz a insulina, que faz com que as células consigam absorver esse açúcar. Se você não tem a insulina, o açúcar fica circulando na corrente sanguínea. Isso é muito tóxico para a gente. Apesar do açúcar ser importante, porque a partir dele que a gente consegue gerar energia, ele é tóxico. Ele acaba lesando os tecidos para levar, inclusive, ao coma e ao óbito. Uma outra coisa que o pâncreas faz é produzir um outro hormônio que vai ser importante na ideia do pâncreas biônico, que é o glucagon. O glucagon, ele é ativado, ele é produzido quando você tem uma baixa de açúcar. Então, você consegue equilibrar os níveis de açúcar com insulina ou com glucagon. Agora, como é esse pâncreas biônico? Ele usa celular também? Explica pra gente. Pois é, o que a gente vai ver na próxima imagem. A ideia do Ed Damiano, junto com o pessoal de Boston, foi criar um aplicativo de celular que é capaz de identificar os níveis de açúcar no sangue. Quando os níveis de açúcar estão muito altos, e essa informação é enviada via Bluetooth para uma mini bomba que produz insulina ou para uma outra mini bomba que produz glucagon. Na próxima imagem a gente vai ver um pouquinho essa tela aqui ampliada para entender como é que foi feito esse estudo, tá? O que a gente está vendo aqui. A cada 5 minutos você tem uma bombinha, um sensor que vai identificar os níveis de açúcar. Então aqui a gente está vendo, cada pontinho desse aqui é a avaliação dos níveis de açúcar ao longo do dia de um dos pacientes que foram utilizados no estudo. Quando o açúcar está muito alto no sangue, o celular avisa que é a hora da mini bomba liberar insulina. E com isso ele baixa os níveis de açúcar. Quando está muito baixo, libera glucagon. Então você fica nesse equilíbrio sem que a pessoa tenha que se preocupar muito com isso. Então não tem que furar o dedo, como é que funciona? A pessoa já fica com o aparelho ligado nela? Já fica com o aparelho ligado nela. É legal você ter perguntado isso porque esses asteriscos vermelhos são o tipo de avaliação clássica, onde você faz o furinho no dedo. E dá para ver que, olha, o aparelho do celular conseguiu, com a ajuda do sensor, medir exatamente igual ao furinho do dedo. Então, sem precisar furar o dedo, conseguiu ter essa identificação dos níveis de glicose e, com isso, liberar os hormônios. E já foram feitas experiências, tem pacientes que usaram o pâncreas biônico com sucesso? Então, o trabalho que foi publicado no New England Journal of Medicine, que é uma das melhores revistas científicas no mundo na área de medicina, eles estudaram 52 pessoas. Dessas 52 pessoas ficaram dentro de um hotel
ou de uma colônia de férias por 5 dias, monitorando, utilizando esse aparelho. Isso aqui, uma dessas pessoas é a Ana Florim, e ela criou um blog onde todo dia ela acabava contando o que aconteceu. Ela falou que o mais difícil para ela foi depois entregar o aparelho, que ela ficou tão animada, ela falou que foi a primeira vez na vida dela, ela esqueceu que ela tinha diabetes tipo 1, porque o aparelho fazia tudo, né? Agora, quanto tempo para isso chegar para a gente poder comprar isso? Então é o próximo passo do que o grupo do Ed está fazendo. Isso aqui é só para mostrar, isso aqui é o sensor de açúcar e desse lado ficam as mini bombas liberando os hormônios. Isso tudo o celular vai estar controlando. A ideia é que o grupo do Ed Damiano, aqui é o Ed Damiano, aqui feliz da vida com o que ele conseguiu gerar, ele vai agora fazer um estudo por 18 meses e a partir daqueles 18 meses, se tudo correr bem, antes do filho dele entrar na faculdade, o aparelho já vai estar disponível. Que bacana. Muito obrigada por essa participação e dessa ideia maravilhosa que você apresentou aqui.